a forma como a gente trata os animais, que são seres vivos, certo? Tem que ser digno. Fala pessoal, Alisson falando, e hoje a gente vai reagir a mais um vídeo do Flow Podcast, do Cortes do Flow, em que o Richard Rasmussen, né, um biólogo conservacionista, apresentador brasileiro, ele tem um canal no YouTube também, né, ele fala lá de reino animal, da fauna, flora, animais exóticos que o pessoal adora, enfim. Ele foi convidado para o Flow e tem um corte específico que o Flow postou ontem, dizendo, né, com o título, "Por que o Richard não é vegano?", né. É um corte bem rápido, eu vou ver aqui, vou assistir com vocês e já vou comentar por cima, então eu vou colocar aqui e vou dar play, tá bom? E se vocês querem ajudar o canal, já sabem como, né? Tem um botãozinho aqui embaixo de Seja Membro, é só clicar e escolher a forma que melhor couber no seu bolso, tá bom? Vamos dar play então? E muitas pessoas olham pra mim e falam assim, porra, você é onívoro, cara, você come bicho, cara. Não, você não ama bicho, sim, eu amo bicho. Eu amo bicho. Amo e trabalho pra eles. Tanto que eu acho super gostoso. Bom, vocês já viram ali pelo que o Igor falou, né? O Richard estava ali num fluxo de raciocínio. Como assim? As pessoas, os veganos que criticam ele, como assim você pode amar os bichos se você come eles, né? E aí o Richard, não, mas eu amo bicho, eu amo e trabalho pra eles, né? Eu vivo aqui minha vida de biólogo, indo lá e tal, mas continuo comendo os bichos, claro, continuo, mas eu amo, né? Daí o Igor vai lá, aproveita a situação, porque é uma situação irônica, né? E joga a piada, né? Eu amo tanto eles que eu até como eles, né? Pra vocês verem o tipo de absurdo que é o raciocínio de dizer amar os bichos ao mesmo tempo que tu usa eles como objeto de refeição. No final do dia, aquele bicho que tu diz amar, ele não passa de alimento, tá? Quando tu direciona o teu amor, né, a qualquer outro animal, de qualquer outra espécie, especialmente animais pets, animais com os quais tu convive, com os quais tu cria algum tipo de laço afetivo, tu sequer cogita matá-los para se alimentar deles, né? E ontem mesmo eu estava vendo na série Outlander, né? Não sei se vocês conhecem, né? Um episódio específico tinha um padre lá no meio do nada, nas Américas, aí que ele tinha uma cabra, e que uns visitantes vieram lá no lugar dele, mataram a cabra dele e morreram, né, enfim, a cabra ele usava só para tirar o leite dela, mas ele não queria matar ela nem nada, não era para comer, era só para tirar o leite. Ele ficou super mal assim porque mataram a cabra dele, enfim, porque ele tinha um laço afetivo com ela, enfim. Então o lance é que quando tu ama, tu necessariamente tem algum tipo de laço afetivo que te impede a praticar a violência contra aquele ser vivo, né? E quando tu retira a vida daquele ser vivo, né, ainda mais para propósitos que não passam dos teus próprios interesses, né, tu não pode dizer que isso é amor. Provavelmente tu sequer teve qualquer tipo de laço afetivo nessa transação, especialmente quando tu tá pagando para alguém matar aquele animal que tu nunca viu, tu nem sabe se aquele animal tem nome. O máximo que aquele animal tem é um número, né, um código de barras, né? Então tu dizer que eu amo bicho, né, sem sequer, sabe, esse bicho que tu diz amar, ele sequer tem nome, ele sequer tem cara, ele sequer tem uma identidade, ele sequer tem uma biografia, né? Como é que tu pode dizer dizer que tu ama algo que tu nem conhece, né? Então é um raciocínio furado, é um raciocínio de senso comum. Eu amo os animais, né? É um raciocínio da grande maioria das pessoas que se diz amar os animais, mas vive comendo eles, vive pagando para a indústria como um todo explorar, matar, fazer eles passarem por tudo quanto é tipo de horror na Terra, né? Porque se tem um inferno na Terra, certamente é a indústria animal, especialmente a criação intensiva, né? Que é necessária para a nossa superpopulação humana. Pois é. Mas eu respeito o vegano. Eu entendo os princípios dele. Ele vai ruir o princípio da sustentabilidade, porque eu tenho argumentos. Eu posso ruir o princípio da saúde, porque a gente tem elementos que estão, né? Mas tem uma verdade que é assim. Antes de entrar nessa verdade, tá, ok, o Richard respeita os veganos, né? Assim como eu respeito o Richard, né? Eu acho que ele tá errado em continuar comendo carne e dizer que ele ama os animais. Sim, pra mim parece patentemente errado. Uma coisa não segue da outra, um raciocínio bem tosquinho, né? E também eu já acrescento uma coisa que eu sempre falo: tu não precisa amar os animais pra reconhecer que tu deve respeitá-los,
Tá? Respeitar alguém é diferente de amá-lo. Assim como eu respeito o Richard, né, não é a mesma coisa eu dizer que eu amo o Richard. Seria ridículo dizer que eu amo esse cara. Tá vendo? No máximo eu respeito ele como um ser humano que faz o seu trabalho, cuida da sua vida, enfim, né, mas eu não respeito a sua atitude de ceifar a vida de animais, né, para o seu bel prazer, né. Da mesma forma eu não amo ele. São graus de relação distintos. Agora, o ponto é que, de fato, o Richard pode perfeitamente respeitar os veganos, reconhecer que os veganos têm certos princípios, mas eu acho engraçado ele dizer, eu posso ruir o princípio da sustentabilidade do meio ambiente, posso ruir o princípio os argumentos aí da saúde dos veganos, porque, né, eu tenho meus argumentos e tal, né, ou seja, ele está dizendo aqui que pelo lado do meio, das questões ambientais e pelo lado da saúde, os veganos vão oferecer argumentos, como a gente geralmente oferece. Por exemplo, um dos argumentos do meio ambiente é que 91% do pasto utilizado para alimentar gado, pasto que existe explorado na Amazônia, por exemplo, né, 91% do desmatamento na Amazônia é para poder alimentar esses animais de corte aí bovinos no Brasil, né? Ou seja, o grande fator de desmatamento no Brasil é a produção extensiva de gado. Extensiva porque eles precisam de amplos campos de futebol extensos aí para poder deixar o gado circulando lá e ficar alimentando, ao mesmo tempo em que acaba com a biodiversidade daquelas regiões, porque tu precisa desmatar tanto os vegetais, né, quanto, né, tanto a flora quanto a fauna, né, os animais que estão ali, né, desde os artrópodes, insetos em geral, até os animais, grandes mamíferos que circulam por lá, né. Então, certamente é verdade, é irrefutável que o grande vetor de perda de biodiversidade no mundo, né, é a exploração de animais para corte e abate, né, para benefício dos humanos. Então, ou seja, é mais uma extensão da exploração humana sobre a natureza, né? Isso aí é irrefutável, né? Que outros argumentos o Richard teria para dizer que tá tudo bem explorar animais com a criação que existe atualmente, né? Eu acho que ele não teria bons argumentos, mas ele diz que ele pode ruir, porque ele só não demonstra, né? Não demonstra que argumentos são esses. E outro ponto dele é da saúde, né? A gente tem argumentos contra a saúde, contra os veganos que dizem que é mais saudável ser veganos e tal. Cara, olha só, eu posso trazer aqui pelo menos 100 entidades internacionais de saúde que reconhecem que a dieta vegana é perfeitamente saudável, né? E 2 entidades internacionais mundialmente reconhecidas, né? A Associação Dietética Americana e a Associação Dietética Americana, elas reconhecem que a dieta vegana, ela é saudável da lactação, ou seja, da mulher grávida lá até a idade adulta e idosa do ser humano, né? Então, desde que tu faça uma dieta balanceada, tá tudo bem, né? As grandes entidades de saúde, até o Ministério da Saúde aqui no Brasil reconhece que se tu fizer tudo bem, né? Inclusive tu tem provas vivas pra torta e a direita aí, né? Muitos e muitos veganos aí que estão a vida toda, quase que a vida toda aí sendo veganos e estão bem de saúde, continuam fazendo aí seguindo os seus nutricionistas que entendem de dieta vegetariana, né, cuidando da sua saúde como um todo, enfim, né, tu tem evidências de sobra de que existe uma complicação ambiental com a exploração dos animais, né, assim como tem evidências de sobra que sim, existe bastante fundamentação e aumento de bem-estar, né, para as pessoas e para a sua própria saúde quando as pessoas transicionam aí para uma dieta vegana, né? Mas embora ele não pareça estar reconhecendo isso, e eu posso trazer fatos, dados e tudo aqui, só que isso aqui é só um react, então você está sendo fluido, né? Vamos ver que ele sabe que os veganos têm um ponto verdadeiro, o que é um bom ponto, vamos ver. A forma como a gente trata os animais, que são seres vivos, certo? Tem que ser digno. O dia que eu morri, já me fizeram morrer com várias coisas, entendeu? Se foi atropelado, eu não quero que lembrem de mim de como eu morri. Como eu morri foi um fato. Morreu disso. Todo mundo vai morrer de algo. Mas eu quero que lembrem de como eu vivi. Como eu vivi. E eu transporto isso para os animais. Eu não vejo mal num abate num animal que tenha sido realmente bem cuidado a vida inteira, tenha sido feliz e um dia ele morre. Então tá, tu quer transportar a tua vida pessoal à vida dos animais, ok, Richard, então tu não vê nenhum problema, né, em como o animal morre desde que ele tenha vivido bem,
né? Esse é um argumento comum, geralmente. Olha só, todas essas 200 milhões de cabeças de gado no Brasil, olha só como eles vivem bem, eles vivem em pastos extensivos, eles podem andar para lá e para cá, né, a vida toda. Tá certo que daqui a pouco eles vão ser presos, vão ser colocados numa fila de abate, vão ser mortos cruelmente, vão tentar fugir, né? Isso aí é a parte que não mostra, né? Se a gente só consegue, na hora de viajar pro litoral, a gente vê o gado pra lá e pra cá, né? Mas na hora do abate não mostra, não tem nada que publicize isso. Por que será, né? Não, é porque é humanitário, né? Tu degolar o animal, fazer ele sangrar por 5 minutos ao mesmo tempo que tu puxa, né, com um gancho pela pata, geralmente esquerda dele para cima, né, e deixa ele ali sangrando até a morte, né, isso aí é super humanitário, né, tá tudo bem, né, ninguém precisa lembrar como isso aconteceu, né, porque o Richard tá dizendo aqui, né, que o importante é tu lembrar como eu vivi, não como eu morri. Eu quero que as pessoas saibam como eu vivi. É uma coisa meio Bob Marley, tá ligado? Agora, se tu quer de fato transportar tua realidade para a realidade dos animais, tu precisa entender, Richard, tu, como um ser humano que se entende como ser humano digno, já que tu está dizendo que os veganos têm razão no ponto de dar dignidade aos animais, né? Tu que se entende como ser humano digno, tu, com a tua dignidade, tu gostaria de ser degolado e puxado, né, por um gancho e morrer asfixiado com o próprio sangue até o fim da tua vida? Tu acha que isso representa a dignidade, né? Mas tem que ver que o animal, ele é um animal, eu sou um humano. Porra, se tu não quer comparar as coisas já, então tu não começa nem transportando a tua realidade para os animais. Tu é um ser totalmente privilegiado comparado aos animais. Não faz essa comparação. Não faz nenhum sentido. É muito bonitinho ficar com esse discurso. Mas o importante é saber como eu vivi. Cara, vejam aquele... Já que tu quer transportar e fazer essa comparação de como o ser humano vive e levar isso pros animais, como se fosse tudo bem, tu viver bem e o resto que se dane, aquelas pessoas que falam, esse gado aí vive melhor do que eu, pô, por favor, né? É um tipo de argumento retardado, né? Mas se vocês querem fazer esse transporte de realidade humana pros animais de uma forma séria, para vocês entenderem de fato qual é o problema aí e por que a gente chama ele de especismo, vejam aquele anime, né, que eu já indiquei em outro react aqui no canal, que é o The Promised Neverland. É um anime que vocês vão ter que baixar em torrent, eu acho que não tem Netflix e nem na Amazon, mas enfim. É um anime muito interessante que mostra como a exploração para fins de alimentar uma outra espécie, ela, por mais que seja perfeita a realidade daqueles seres que estão ali, né, que estão sendo explorados, por mais que eles tenham uma vida ótima, sejam felizes, sejam livres para brincar e fazer o que bem entender, né, que são crianças que são exploradas para um abate final de monstros de outra espécie, seriam alienígenas, né, a gente vê que mesmo nessa situação de ter vivido bem, né, ainda existe um problema fundamentalmente moral ali, que é a perda da dignidade. Aqueles seres vivos, aquelas crianças de até 12 anos que são exploradas e vivem bem a vida toda ali, elas, qualquer pessoa vendo de fora vê, elas não são dignas, elas não têm dignidade reconhecida, porque um ser vivo que de fato tem dignidade reconhecida, ele vai ter as suas capacidades de florescer a si mesmo na vida, né? Elas vai ter essas capacidades respeitadas, e isso não acontece com os animais, né? Então, se tu reconhece que os animais devem, os seres vivos, especialmente animais sencientes, eles devem ter sua dignidade respeitada, é totalmente contraditório tu aceitar que eles possam ser mortos para virar churrasco. É contraditório, não tem qualquer tipo de fundamentação que leve uma coisa a outra de uma forma coerente. Não faz sentido, Richard. Não faz. Para servir um propósito. Concordo, não vejo concordo problema plenamente. Nisso. É o que eu penso. Concordo plenamente. Mas respeito o vegano de verdade. O que eu não suporto é a apropriação da bandeira confortável e legal do bichinho é bacana, e depois você vê artistas saindo fora da linha, que nem eu tô fazendo uma dieta agora, agora não tô mais fazendo. Não, peraí, isso é mais do que isso. Isso faz com que esses movimentos percam a força e a energia que eles é direito, porque eles têm argumentos bons, cara, muito bons, e eu... Ok, volto ao ponto aqui, o Richard reconhece que os argumentos veganos são bons, isso é fato, não é à toa que qualquer pessoa que estuda as questões ambientais, as questões de saúde, as questões de pobreza mundial, as questões de ética, de filosofia moral, de ética animal,
até questões de direito animal, né? Questões de biologia do bem-estar, questões de etologia, de sociobiologia, tu vai começando a entender o mundo do animal. Especialmente o Richard, que é biólogo, conservacionista, deveria entender como os animais, de fato, eles são seres sencientes, que cultivam seus próprios valores, vivem em suas próprias comunidades, né? Se tu for estudar essas coisas a fundo, tu vai ver que realmente, cara, eu acho que o futuro é vegano, né? Pela racionalidade mesmo, o futuro nos leva ao veganismo, né? Todos aqui, o Igor, o Monark, eles sabem que os veganos têm bons argumentos, né? Vocês que estão assistindo aqui, se vocês são pessoas sérias, vocês sabem que veganos têm bons argumentos. Não é à toa que tem muitos veganos aí que estão tentando trazer esses argumentos à luz e tentar explicá-los das mais variadas formas possíveis, né? E eu sou um desses, né? Agora, esse papinho de animais devem servir a um propósito, cara, isso aí lembra muito aquele papinho lá do Aristóteles, da teleologia aristotélica, né? De que tudo teria um propósito, né? A boca, o propósito da boca é mastigar, sabe? O propósito da chuva é molhar os vegetais e fazê-los crescer, né? Esses vegetais crescidos, eles vão virar, enfim, alimento para os animais, e o propósito dos animais é servir os homens, né? Para alimentação. O propósito dos homens é serem felizes, né? É uma coisa totalmente tosca, porque se tu leva, né, essa visão de propósito como estabelecendo que o propósito do animal é justamente algo antinatural para ele mesmo, ou seja, ser predado, né, ser biologicamente inseminado, né, porque tu não tem uma criação extensiva de gado de 200 milhões de cabeças de gado no Brasil sem violar algum tipo de regra natural, tá? Tu precisa fazer uma criação artificial desses animais, né, porque esses animais são um sucesso evolutivo em termos de procriação, ao mesmo tempo que eles são um desastre ambiental e um desastre genético, porque eles não têm variação genética, tá? É tudo controlado pelo humano para continuar dando a mesma carne de qualidade e por aí vai, né? É totalmente um desastre genético o que acontece aí com esses animais por falta de variação do pool genético deles, né? E além desses problemas ecológicos vão vir junto com isso, né? Então eles são um sucesso evolutivo em termos de procriação, uma procriação totalmente artificial, ao mesmo tempo que eles são um desastre ambiental, né? Ou seja, tu te pergunta até que ponto isso é realmente um propósito natural deles, né? Até que ponto haveria esse tipo de propósito metafísico que, tal como aquele animal nasce, aquele propósito já se estabelece como algo da própria identidade do animal, né? E aí tu vai poder reduzir esse propósito a virar churrasco para mim no fim de semana, né? É um papinho que não tem uma boa fundamentação em termos últimos da realidade, é só uma coisa que tu acredita ou não acredita nela, né? Mas que acaba sendo conveniente para te manter a tua estrutura de valores, para te manter o teu raciocínio subjacente a continuar os teus hábitos, né? Teus hábitos que são hábitos covardes, porque tu reconhece os bons argumentos veganos, mas ao invés de operar pelo benefício da dúvida, entendendo que, se eu não consigo refutar esses argumentos, na dúvida eu vou me tornar vegano, né? Até o dia que eu conseguir refutar e aí eu paro de ser vegano, né? Se tu não consegue, né, operar pelo princípio da dúvida, que é um princípio mais que desejável para qualquer pessoa, o que tu acaba fazendo então é simplesmente desmerecendo a causa vegana, né, e falando em termos metafísicos que nem tu consegue entender de fato, porque tu não consegue fundamentá-los de uma forma lógica, né? Existem propósitos, né? Tu não sabe nem qual é o teu propósito, tu não sabe nem o sentido da tua vida, mas tu sabe que existe o propósito, o sentido da vida do animal lá, né, que é um sentido totalmente artificial criado pelos seres humanos que querem explorá-los para obter lucro, né, e para alimentar aí o seu prazer no paladar. Vocês veem aqui que brevemente, em menos de 2 minutos de conversa do Richard, né, tu tem vários furos de tipo lógicos aqui que precisam ser explorados e precisam vir à tona. E é por isso que eu tenho uma obrigação, dever moral de compartilhar o que eu sei com vocês aqui no canal, né? E é por isso que eu sempre peço ajuda, se vocês quiserem participar aqui do clube de membros e dar esse apoio, só tenho a agradecer.
Mas o fato é que tem muitos problemas aqui que precisam vir à tona. É muito fácil dizer, eu não sei o que, os argumentos para o meio ambiente, os argumentos da saúde, né, eu consigo ruir eles, né? Tem um ponto bom aí do veganismo, mas os animais, o propósito dos animais é serem comidos pela gente, né? É uma tosqueira total, cara. Eu respeito o meu oponente no meu argumento. Eu respeito. Se você... E outra coisa, lembrando esse ponto de respeitar o oponente argumento, ele faz um tipo de falácia quando ele traz esse ponto de não adianta lá você ficar, mudar de dieta e depois voltar atrás e não sei o que, isso aí acaba destruindo a causa vegana, não sei o que. De fato, cria uma má impressão uma pessoa que ela veganiza um dia e no outro dia ela, mudou, ela já não é mais vegana ou o que for. Cria uma má impressão. Mas é aquilo que a gente sempre fala. Tu não pode colocar na conta da vida desses animais, né, a irresponsabilidade humana para com seus próprios princípios. Não é porque tu tem alguns canalhas no movimento que logo o movimento em si ele está errado. Sabe? Não é porque tu tem alguns veganos, às vezes, que são uns birutas ou pessoas que são veganas por modinha, né? Não é porque elas existem que, portanto, o veganismo está errado, né? É covardia tua. Tu tá tentando, criar algum tipo de justificativa para não mudar, para continuar na mesma estrutura de valores, nos mesmos comportamentos, né, que tu sempre teve, né? Por mais que tu reconheça que a mudança ela é tanto possível quanto ela é bem justificada. Afinal, tu mesmo falou que os argumentos veganos são bons argumentos, né, Richard? Você realmente acredita naquilo. Mas você tem que acreditar naquilo. E o livre-arbítrio dele de tomar a decisão de não comer carne. Beleza. É isso. E tem argumentos para isso. Mas eu respeito o cara que vive isso, porque isso é uma dificuldade. Porque o cara inventa Por que inventar? Se fosse tão fácil ser vegano, né? Não é fácil. Por que inventaram um hambúrguer que tem gosto de carne e tal? Não precisa, põe um negócio lá para eles comerem e pronto. Não é, cara. Mas esse abate... É fácil ser vegano, cara. Tu só descobre o quão fácil é ser vegano depois que tu vira vegano, né? Porque é muito fácil... não é fácil ser vegano se tu nem tentou, cara. Tu nem tentou ser vegano e tu quer dizer que não é fácil. O ponto é que nós temos certas competências, capacidades, a gente tem certas habilidades que são habilidades transformativas que nos possibilitam a mudança. Só que se a gente não explora essas possibilidades, né, a gente não vai ter certeza se a gente é capaz ou não, né? Da mesma forma, eu não vou ter certeza se eu sou bom em filosofia se eu não começar a estudar filosofia, tá? Eu não vou ter certeza se é fácil estudar filosofia se eu de fato, né, eu não entrar a fundo nisso aí, né? É uma desculpinha bobinha, né? E da mesma forma, se ser ou não ser fácil, se é ou não é fácil ser vegano, né? O ponto é, mesmo que fosse extremamente difícil, tu ainda estaria autorizado moralmente a explorar esses animais ao teu bel prazer? Eu vou sustentar que não. Não é porque é difícil mudar que logo tu tem que continuar sendo um vetor de crueldade contra animais. Porque sim, a tua vida tem peso na morte de vários animais. Ele sabe disso. Todos nós sabemos disso. É uma verdade nua e crua, tá? Não é porque seria difícil mudar que logo a gente não deveria mudar. Esse abate legal aí que tá falando, que o animal viveu bem, o caralho, ele não vai se tornando cada vez mais impossível à medida que vai tendo mais humanos comendo carne? Imagina. Então vamos combater o mal verdadeiro. Bom, pessoal, o Igor trouxe um ponto interessante no final aqui, mas... basicamente é isso que a gente vê. O Richard, ele tá tentando trazer desculpinhas, né? E não tem muito o que falar, sabe? Porque ele reconhece que existem bons pontos, mas ele não tá fazendo esforço para agir de acordo com esses bons pontos, né? Não tem muito o que dizer, sinceramente. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que vocês, né, continuam mantendo a pressão lá no Flow, né, para trazerem o Alisson Augusto lá para bater um papo sobre essa questão do animal, né, e eu posso trazer todos esses pontos aí do Richard e de outros que eu já reagi aqui para botar, né, os pingos nos is. Então, muito obrigado pela atenção de todos, curtam o vídeo, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo episódio. Abraço.